Meus caros rubro-negros, like me, como eu tô aqui com um conjunto de cortes da imprensa em geral sobre esse jogo de amanhã, porque a expectativa é muito alta com relação ao Flamengo vencer e assumir a liderança do campeonato isolado, porque é isso que vai acontecer. Tem que pensar positivo, porque é um clássico sim, lá paulista, lá na Baixada, mas Sport e Flamengo também é um clássico de 87. Com relação aos créditos dos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo para receber nosso material e chega metendo o dedo no like porque me ajuda demais. Vamos conferir tudo sobre esse nosso Mengão, porque amanhã promete. Pouco antes, às 6h30, tem Sport e Flamengo. Vamos fazer contato com a Manu, setorista do Flamengo no GE. Globo, outro time também muito desfalcado por conta da data FIFA e também por conta de problemas físicos, né? A gente já fala há algum tempo de Léo Ortiz, de Jorginho, de Pedro, Manu. Também é um quebra-cabeça para o Felipe Luiz montar amanhã em Recife. Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. Tudo bem, Bené? Eu tô na área, tô aqui no Recife, inclusive, para esse jogo de amanhã, para acompanhar essa partida entre Flamengo e Sport. O Flamengo chegou agora há pouco aqui no Recife, recepcionado por muitos rubro-negros, cerca de 250, 300 torcedores estiveram aqui na porta do hotel para recepcionar os jogadores e perceberam que o elenco estava mais enxuto, viu, Bené? 12 desfalques o Flamengo vai ter para essa partida, que é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 7 jogadores que estão com as suas seleções, os brasileiros Danilo e Alexandro, os uruguaios Varela, Vinha e Arrascaeta, o colombiano Carrascal e o equatoriano Plata. Além dos jogadores que estão no departamento médico, são 5 nomes: Léo Ortiz, os volantes Alan de la Cruz e Jorginho, e também o centroavante Pedro, que está com uma fratura no antebraço direito. Nessa reta final de novembro, aí vai ser importante também para o Flamengo dar esse gás no departamento médico, visando a final da Libertadores, a reta final na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Enfim, para esse jogo contra o Sport já vai ser difícil, porque o Felipe Luiz vai ter esses 12 desfalques, como você disse, vai ter que montar um quebra-cabeça e vai acabar tendo que improvisar, né, Bené? Na zaga, por exemplo, ele não vai ter seus 2 principais jogadores, Danilo e Léo Ortiz. Então, a probabilidade é que um jovem de 18 anos, o João Vitor, seja titular, né? Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Ele até jogou alguns jogos, foi titular na Copa do Brasil na terceira fase, né? Que foi a primeira parte da competição que o Flamengo atuou, mas ainda não havia sido titular no Campeonato Brasileiro. Então, esses desfalques vão acabar obrigando o Felipe Luiz a fazer essa mudança na zaga. Vai ter mudança na lateral, vai ter mudança no meio-campo, mudança no ataque. Outro grande desfalque é o Arrascaeta, né? O substituto principal dele, o Carrascal, também está com a seleção nessa data FIFA. Então, o Flamengo não vai ter esse meia criativo, esse meia pensante. Vai ter que improvisar no meio de campo. Ou vai com 3 volantes, ou então vai povoar ali o ataque, colocar mais um atacante e com 4 homens de frente. O Felipe Luiz tem algumas possibilidades para armar esse time, mas são muitos desfalques e ele vai ter que lidar também com essas baixas para tentar vencer o Sport aqui fora de casa e seguir nessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. É isso, né, Praz? A gente fala também de um confronto com um abismo maior. Por mais que o Santos esteja em má fase, o Palmeiras seja líder do campeonato, mas é um clássico, o Santos tem bons nomes. Nesse caso do Flamengo, também é um time muito desfalcado, que consegue ter ainda uma qualidade. A gente vai olhar esse time provável do Flamengo, a gente vai ver muita qualidade, assim como a gente falou do Palmeiras, são muitos jogadores que seriam titulares em quase todos os outros times do futebol brasileiro. A gente está vendo essa escalação provável do Felipe Luiz com o Rossi, o Emerson Royal, o Léo Pereira, o João Vitor e o Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, mais à frente o Luiz Araújo, Samuel Lino, Everton, Cebolinha e o Bruno Henrique, provavelmente esse 9, mas também tem a opção do Alacian e também do Juninho para fazer essa função no ataque. O Felipe Luiz é um jogo que pode marcar o rebaixamento matemático do Sport. O Sport que, se não vencer, já estará rebaixado depois dessa partida. Então, acho que a gente pode colocar um abismo ainda maior de um time que já sabe que não tem muito para onde ir no Campeonato Brasileiro do lado adversário, né? Os dois Palmeiras e Flamengo jogam fora, né? Mas é totalmente diferente. O Palmeiras vai encontrar a Vila Belmiro, um alçapão, torcida única. Clássico. A torcida do Santos, clássico, um time melhor, muito melhor que o Sport. E o Flamengo vai encontrar, fora de casa também, um time pior que o Santos,
E eu me arrisco a dizer que o Flamengo vai ter mais torcida que o Sport no jogo. Eu não duvido se isso acontecer. Então, assim, o cenário do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras, mas muito melhor mesmo. Não dá, acho que a gente não consegue nem comparar, não tem nem como comparar. Óbvio que o Flamengo não vai aceitar esse discurso, né? Vai respeitar o esporte, tem mais que respeitar, porque a gente sabe que o futebol é resolvido dentro das 4 linhas, mas são jogos totalmente diferentes, cara. E mesmo que o Flamengo tenha tropeçado diante de rivais do Z4, né? Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Santos, e o Palmeiras não. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra esses adversários, mas esse é o cenário desse sábado, né, Belli? Falando desses 2 jogos especificamente, e eu acho muito difícil a gente conseguir cravar qualquer coisa em relação à briga pelo título. Eu acho que essa briga vai ficar até a última rodada do Brasileirão. Mas talvez seja a grande brecha que o Flamengo tem, a grande oportunidade que o Flamengo tem de assumir essa liderança, faltando tão pouco para acabar o campeonato. Concordo. Também vejo situações muito diferentes de Flamengo e Palmeiras, apesar de serem os 2 times aqui que a gente está falando há mais tempo, serem os 2 ali no topo da tabela, estarem os 2 no topo da tabela, mas é um esporte que está nessa situação há muito tempo. Um esporte que a torcida já está muito impaciente, está sofrendo demais. Acho que o jogo contra... Tem vários jogos emblemáticos ali. O presidente convocou a eleição já, né? Tem vários jogos emblemáticos ali do esporte, mas o próprio jogo contra o Galo, né? O último jogo, que o esporte abre uma vantagem de 2-0, toma a virada de 4-2. Então, assim, é o típico roteiro do time que já tem que se programar, de certa forma, para jogar uma Série B ano que vem. Não é nada de errado falar isso, porque até o momento o esporte não entregou muito pouco, né? Entregou muito pouco num Campeonato Brasileiro muito disputado, e quanto antes começar esse planejamento para o ano que vem, melhor para a equipe. E jogando nesse campo que talvez seja mais neutro, né? Jogando numa arena muito grande, onde não está tão acostumado a jogar. Acho que é a grande oportunidade do Flamengo, concordo com você. E o jogo foi vendido, né? E assim, se fosse na Ilha do Retiro, podia ter lá, sei, 3 mil pessoas do Flamengo e 3 mil pessoas do Sport. Mas como esse jogo foi vendido, a organização do jogo vai querer o quê? Botar gente pra dentro do estádio. E quem que vai nesse jogo? O torcedor do Flamengo. Então, normalmente não tem a oportunidade de acompanhar o time de perto, mora longe. Não vai ter limitação de 10, 20% de carga para clube visitante. Então, assim, certeza que o estádio vai estar praticamente cheio e o torcedor do Flamengo. O Flamengo vai jogar em casa. Falar de futebol do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo enfrenta o Sport. Na verdade, Sport e Flamengo, o jogo é lá no Recife e tem muitos desfalques. Band Esporte, neste sábado, Sport e Flamengo jogam em Recife, partida atrasada pela 12ª rodada do Brasileirão. Com a data FIFA, o time carioca terá muitos desfalques. Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Vinha, Varela e Arrascaeta estão com as suas seleções. Além dessas ausências, o Flamengo ainda tem jogadores no departamento médico. O clube decidiu, por exemplo, preservar da viagem Léo Ortiz, ainda com resquícios de dores no tornozelo, e Jorginho, que já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Alain, com fascite plantar, e Pedro, que até avançou para o último estágio de reabilitação da fratura no braço, também desfalcam o Flamengo. De La Cruz é outro que será preservado por controle de carga. O Sport não tem suspensos e deve repetir o time do último jogo. Mas a equipe vive situação crítica, está há 31 rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro. São 10 rodadas sem vencer. Em caso de derrota ou empate para o Flamengo, o Sport estará matematicamente rebaixado. Olha, o provável Flamengo, tá? Que deve enfrentar o Sport nessa partida atrasada aí da 12ª rodada do Brasileirão. Com o Rossi, Emerson Royal, João Vitor Cleiton, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. Também tá muito, mas muito longe de ser uma equipe que você olha e fala, olha só que equipe tão desfalcada, né? É impressionante, né? A força dessa equipe. Impressionante. Tudo bem, na comparação com o Palmeiras são menos desfalques, mas ainda assim 7 desfalques. Qualquer outro time que você tire 7 jogadores jamais vai ter a força que a gente acabou de ver nessa tela, né? E aí eu acho que, assim, em relação ao Flamengo, a questão, ok, é esta também, os desfalques acabam pesando menos,
mas o nível do adversário não se compara, né? Então, assim, a gente viu a escalação do Santos com vários jogadores de boa qualidade, o Santos não faz sentido estar onde está, e o Sport faz todo sentido estar onde está, né? A gente vê pelos jogos, pelo nível de atuação, pela qualidade do elenco, então acho que é aquela história, por mais que o Flamengo esteja desfalcado, esse é um jogo que praticamente ninguém tem dúvida sobre para quem vão os 3 pontos. Pois é, tem isso, né? Para onde vão esses 3 pontos, já sabemos. Até porque o Sport já está rebaixado. O Sport não tem mais nenhuma esperança de que vai continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso desde a 3ª, 4ª rodada, o negócio começou a degringolar por lá e aí o time se perdeu. O Flamengo não ganhar os 3 pontos vai ser, assim, uma grande decepção para mim, Jean. Não, seria, acho que a maior surpresa desse Campeonato Brasileiro, porque aí não só pela diferença dos times, mas pelas situações, porque a gente está falando de uma equipe que falta só o matematicamente, né? Na frase o Sport está rebaixado, porque o Sport está rebaixado, falta dizer matematicamente, mas inclusive todos aqueles levantamentos estatísticos de probabilidade de queda e de título apontam o Sport com 100% de probabilidade de queda. Então, essa chance matemática é um mero devaneio, quase que haja. E do outro lado, nós estamos falando de um time que briga ponto a ponto pelo título brasileiro, que está empatado com o líder nesse momento, atrás apenas dos critérios de desempate. Então, acho que não só pela diferença, mas pela importância que o jogo tem para as duas equipes, não dá para imaginar o Flamengo não vencendo esse jogo. Pois é, então o Flamengo pode terminar essa rodada, nessa rodada atrasada, na liderança do Brasileirão. Hoje, durante o programa Fala Fonte, o Bruno Andrade, ele trouxe informações dos bastidores do julgamento do Bruno Henrique. Vamos ver. E a frase que eu ouvi, vou abrir aspas aqui, sem revelar a fonte, evidentemente, que essa resolução, a resposta final do julgamento, tira um caminhão das costas do Bruno Henrique, que vinha sofrendo muito dentro e fora de campo, a parte psicológica muito abalada por conta desse processo, do andamento desse processo, o arrastar desse processo. Então eles sentiram ontem um Bruno Henrique desabando, olha, chega, o assunto está encerrado, claro que a pressão continua nas redes sociais, a discussão se foi certo ou se foi errado, mas basicamente é para o Bruno Henrique a percepção das pessoas da diretoria e consequentemente da comissão técnica que ele tirou um caminhão das costas. E não custa reforçar que já tem algum tempo, há alguns meses, o Bruno Henrique tem um acompanhamento psicológico dentro da estrutura do Flamengo, e esse acompanhamento, no caso terapia, enfim, ajuda psicológica, ela vai continuar. Muita gente colocou em questão, agora que tá tudo bem, agora que ele não foi punido, vida que segue, dá para parar a terapia. Não, o próprio Bruno Henrique gosta da terapia, gosta do acompanhamento psicológico, isso vai continuar, então é bem provável que tenhamos daqui para frente, no caso o Flamengo tenha daqui para frente um Bruno Henrique ainda mais forte psicologicamente, mentalmente, porque se afastou daquele problema que o perseguia, pelo menos de forma oficial, e agora a cabeça total em ajudar o Flamengo na reta final do Brasileiro e também na final da Libertadores. Tá aí, estranho também seria se ele não estivesse muito assustado com tudo que estava acontecendo, mas é o primeiro jogo do Bruno Henrique pós toda essa tempestade que ele viveu. Acho que assim, a tensão dele era normal, o nervosismo sobre o que ia acontecer. Acho que no momento em que saia o veredito de 12 jogos, de alguma maneira... Já dá uma... Porque assim, falava-se, né? No momento em que sai o veredito de 12 jogos, muita gente falou, bom negócio pro Bruno Henrique, 12 jogos tá legal. Assim, parece ser uma boa decisão, inclusive para o próprio jogador. Talvez ele nem esperasse ser absolvido. Eu digo absolvido, tem gente que fica irritada, mas eu digo absolvido porque acho que... do ponto de vista do jogador, pagar uma multa de 100 mil reais, que não sei nem se é ele ou o Flamengo que vai pagar, é praticamente uma absolvição. Então, talvez ele nem esperasse isso. E diante do que ele poderia esperar ou poderia acreditar que acontecesse com ele, eu acho que era normal que ele estivesse muito tenso. E ele teve uma queda do ponto de vista técnico que não se discute, no momento que ele não estava acertando nada, né?
mas recentemente já voltou a ser importante para o Flamengo, né? Antes mesmo da, entre aspas, absolvição, ele já voltou a ser importante para o Flamengo, a fazer gols, a ser decisivo. A tendência, me parece, que agora é ele ter ainda mais leveza para jogar futebol. Agora ele só precisa se preocupar com o que acontece dentro de campo. Pois é, e no jogo contra o Sport vai ser titular. Aí. Olha, e tem enquete para vocês responderem hoje. Como fica a tabela do Brasileirão depois dos 2 jogos deste sábado, né? Flamengo jogando contra o Lanterna já rebaixado Sport, o Palmeiras fazendo o clássico contra o Santos. O Palmeiras vai abrir uma vantagem, lembrando que hoje os 2 times estão empatados, mesma pontuação, Palmeiras na frente pelo número de vitórias. Como é que vai ficar depois desses 2 jogos? O Palmeiras abre uma vantagem sobre o Flamengo? Fica a mesma coisa? Os 2 times alcançam a mesma pontuação e seguem empatados? Ou é o Flamengo quem vai conseguir abrir uma vantagem? Então está aberta a nossa enquete aí para que vocês respondam. Agora vamos com informações do esporte. Porque tem esporte e Flamengo. Quem traz informações do esporte pra gente é o Diogo Marques. Teve anúncio do presidente Yuri Romão hoje. Fala, Diogo. Essa entrevista pegou todo mundo de surpresa. Ela foi convocada ontem, sem que ninguém soubesse qual o assunto. E hoje, assim que o presidente Yuri Romão entrou na sala, antes que qualquer pergunta fosse feita, ele fez o pronunciamento. Só fica no cargo até o dia 31 de dezembro de 2025. E nessa última reunião, né, de hoje, a gente tomou uma decisão de que o presidente Yuri Romão, ele fica, tá, até o final de dezembro, até 31 de dezembro. Ao final desse período, a gente chama a auditoria, que já é normal, ou seja, até por conta da Lei Pelé, e logo após o final da auditoria, nós convocamos uma eleição para que se escolha um novo dirigente para tomar conta do nosso glorioso Esporte Clube do Recife. Provavelmente deve ser um mandato tampão, e que acho que no final de 26 é que se faz novamente a eleição para o triênio, né? Vale lembrar que o mandato do presidente vai até o final de 2026. E o próximo passo é o seguinte: se ele fizer essa saída do cargo até o dia 4 de janeiro, na primeira metade do mandato, o Sport deve convocar uma nova eleição. Caso isso aconteça após o dia 4 de janeiro, nesse caso a gestão fica e quem assume é o vice-presidente Rafael Campos. Mas como a gente viu aí, ficou claro que o presidente tem a intenção de deixar o cargo até o dia 31 de dezembro. Ele falou sobre outros assuntos importantes nessa entrevista coletiva, entre eles o jogo de amanhã contra o Flamengo, que gerou tanta polêmica. Essa partida não vai ser aqui na Ilha do Retiro, e sim na Arena de Pernambuco. Esse foi um dos pontos que estremeceu ainda mais a relação entre presidente e torcida. O Sport aceitou uma proposta de 3 milhões de reais para levar esse jogo para a Arena de Pernambuco. E não foi só isso, né? Ainda aumentou o espaço para a torcida visitante, que vai ser de 30% da carga total. A torcida do Flamengo vai, portanto, ter aí direito a uma carga de pouco mais de 12 mil ingressos, e algo inédito pode acontecer. O Sport jogando em Pernambuco vê o visitante ter mais torcida que o clube pernambucano. E tudo se encaminha para que realmente isso aconteça. Além disso, o presidente Yuri Romão também falou sobre a avaliação de todos que estão no clube, inclusive a diretoria de futebol, que todos serão avaliados e que ninguém está garantido na temporada 2026. Que crise, hein? E com muita decisão para tomar para 2026, né? Importante, olha, o detalhe é que o calendário começa mais cedo ano que vem, em termos nacionais, né? Porque os estaduais começam mais ou menos como sempre. Só que o calendário que teoricamente mais importa para os clubes, né? No caso do Sport, que agora vai jogar a Série B, começa mais cedo. Então é preciso tomar essas decisões o mais rápido possível, o time começar a se planejar. Porque nesse momento não tem técnico efetivo. Exato, porque é o seguinte, na teoria, caso a temporada 2025 já foi terrível, né? Para você não ter uma 26 também ruim, começando mal de repente a Série B do Brasileirão, que vai ser fundamental para o Sport tentar voltar à primeira divisão. Alguns contratos que foram feitos para essa temporada, eu estava ouvindo inclusive o podcast dos companheiros lá do GE lá de Recife. Alguns contratos feitos para essa temporada e que tem duração inclusive para a temporada que vem, do Sérgio Oliveira, por exemplo, o meio-campista, o Sport
claramente não vai ter condições não estando na Série A, de sustentar esses valores. Tem muita decisão a tomar de planejamento que o Sport vai precisar resolver. Só para fazer uma correção, a Série B não começa junto com a Série A, então vai começar em março. Depois, é março. Então tem um pouquinho de tempo a mais, mas também não vai ser lá em abril ou maio, como normalmente acontece. Se programar, porque clube desse nível, na Série B, vai querer os jogadores disponíveis para esse nível dos melhores jogadores. Os melhores jogadores, eles vão ter outras opções. Então a competição você tem que chegar um pouco antes também para ajudar, para você ajudar. Só que é o seguinte, esse negócio do presidente, eu acho que tem um lado que às vezes assim... É também de se ter... muita gente às vezes pode questionar e falar assim, pô, tá jogando a toalha, é fraco, é fracassado. Se não deu certo, eu acho também de uma grandeza de falar, poxa vida, então eu cedo a minha cadeira para outro. Né? Isso poderia também acontecer e tá bom, não deu certo. Eu também faço isso pelo clube, né? Só que aqui parece que não, parece que é obrigado você tá seguindo errado, fazendo errado, não vem dando certo e seguir até o final do seu mandato por algum tipo de orgulho ou coisa assim. É isso, vamos colocar o campinho do Sport aqui para esse jogo contra o Flamengo, né? Sport que joga apenas pela honra aí, porque já não tem mais o que fazer no Brasileirão. O time deve ter Gabriel no gol, Matheus Alexandre na direita, Rafael Thierry e Ramon os zagueiros e o Luan Cândido na esquerda. Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima, ao meio campo, Mateuzinho, Pablo e Léo Pereira. Esse é o provável Sport. É o seguinte, amanhã pode ser rebaixado matematicamente, né? Se não ganhar o jogo. Se não ganhar o jogo, é rebaixado matematicamente, porque o rebaixamento já é uma realidade, né? Agora, informações do Flamengo. Quem traz detalhes pra gente é o Bruno Halper. Fala, Bruno! O Flamengo finalizou na manhã dessa sexta-feira a preparação para encarar o Lanterna Sport nesse sábado, 6h30 na Arena Pernambuco. E como a gente vem falando ao longo da semana, técnico Felipe Luiz tem muitos desfalques para essa partida. São 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 5 no departamento médico. Lembrando essa lista dos 7 jogadores que estão com suas seleções, está o Alexandro, o Danilo, também o Arrascaeta, o Vinha, o Varela, Carrascal e Plata. Entre os jogadores que estão no departamento médico, além do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan, o De La Cruz entrou para essa lista depois da divulgação dos relacionados. Assim, entre as novidades no time titular nesse sábado lá na Arena Pernambuco, podem estar o João Vitor na zaga, 18 anos, primeira vez como titular nesse Campeonato Brasileiro, o Emerson Royal na lateral direita, meio-campo pode ter o Saul como novidade e o Luiz Araújo no ataque. Todos novidades em relação à última escalação contra o Santos. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para jogar depois do julgamento dessa quinta-feira no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra o Lanterna Sport, que não vence há 10 rodadas, vem de 5 derrotas consecutivas. Claro, para retomar o primeiro lugar, o Flamengo precisa vencer e dar aquela secadinha no Palmeiras, que também joga nesse sábado o clássico contra o Santos. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Flamengo para esse jogo lá no Recife. O time deve ter Rossi no gol, vai aparecer aqui no nosso campinho. Emerson Royal na direita, Léo Pereira e João Vitor os zagueiros, Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace ou Cebolinha. Veja que apesar dos desfalques, né, é um Flamengo muito mais robusto, eu diria, muito menos estranho do que o Palmeiras, ou é só uma impressão minha, Mansur? Não, é porque, vamos lá, uma questão vai ficar mais exposta, né, que é a questão do João Vitor na zaga. O Flamengo atravessou a temporada com 3 zagueiros habituados a jogar, esticou em alguns momentos a corda por causa disso, e agora o João Vitor, que é bem pouco jogado, né, na temporada, vai entrar num jogo que é importante pro Flamengo, embora o adversário esteja mal. Mas que deve oferecer pouco. Essa é uma cara bastante diferente. A gente viu muito o Emerson Royal jogar, a gente viu muito o Ayrton Lucas jogar. Pulgar e Saul, dentro ali do que é Pulgar, Saul, Jorginho como os 3 principais, não muda. Agora, em termos de característica, na parte da frente fica um pouco mais complicado, né? Porque você não tem praticamente nenhum dos jogadores mais habituados a fazer, por exemplo, a função do segundo atacante, né? O Wallace e Bruno Henrique, se formarem a dupla por ali, é muito diferente de você ter, como já teve o Plata por trás do centroavante, o Arrascaeta nem se fala, o Carrascal por trás, você perdeu as opções mais habituadas a fazer a função do segundo atacante. Por característica, né, o Wallace é um centroavante, o Bruno Henrique vai fazer na teoria o que ele mais gosta, né, Mansur, que é ser o segundo atacante efetivo ali. No jogo contra o Sport no Maracanã,
O Plata jogou como o 9 e o Bruno Henrique era quem saía um pouco, como segundo atacante, indo um pouco para a meia esquerda, fazendo uma função que para ele até foi muito conveniente. Então eu imagino que se entrar o Wallace Ian, seja o Wallace Ian mais na função do 9, como fez o Plata naquele jogo com o Sport, o Bruno Henrique, entre aspas, fazendo a do Arrascaeta, com as devidas mudanças de característica, mas caindo da função de segundo atacante para a meia esquerda, o Luiz Araújo sendo o ponta direita que por vezes vem para dentro, o Samuel Lino aberto na esquerda. Eu imagino que seja mais ou menos esse desenho. Acho que muda um pouco se for o Cebolinha, né? Porque aí o Cebolinha deve ir para a ponta esquerda, aí... o Luiz Araújo, seu 10, e imagino o Bruno Henrique por dentro, contrário, Samuel Lino na esquerda, Cebolinha pela direita, Bruno por dentro, com o Luiz Araújo como um 10, né? Cebolinha pela direita no Flamengo foi raro, né? Raro. Foi raro. Ele já fez ao longo da carreira, eventualmente. Bem, na seleção brasileira, por exemplo, ele fez pela direita muito bem. Foi o melhor jogador da Copa América. 19, Isso, foi pela direita, né? Vamos ver qual será a solução dada por Felipe Luiz para esse jogo contra o Sport, mas não se imagina nenhum outro resultado que não uma vitória do Flamengo, né, Alex? O futebol é imprevisível. Todo jogo você entra pensando em vitória, mas desse jeito, agora faltando tão pouco jogo. E numa rodada para se igualar o número de jogos, onde você está igualado e o Flamengo, além de pontuação, ele precisa de uma vitória a mais. Ele precisa, né? Ele precisa vencer por causa desse critério. A questão é que, sim, do outro lado tem um time rebaixado e aí difícil você saber o que esperar, só que se o campeonato praticamente acabou para o Sport, ele não acabou para os jogadores do Sport, né? Eles estão jogando a permanência deles, né? Com outros contratos, com outras oportunidades de mercado. Assim. É evidente que a temporada não ajudou a maioria deles. Pode acontecer do Sport fazer seu melhor jogo no campeonato, mais eficiente, mais eficaz, isso tudo a gente sabe. Lógico que a gente falando, não estamos desrespeitando o Sport por isso. E tem coisa sempre que está valendo. Vestir a camisa de um clube, você não pode desistir nunca. Agora, para um jogo do Flamengo nesse momento, é óbvio que é jogo de ter que pensar só nos 3 pontos. Pode ter uma coisa curiosa, ele é das piores campanhas que o Campeonato Brasileiro já viu, né? Teve a campanha da Chape, depois a campanha do América de Natal. Ele só 3 vezes no campeonato foi derrotado por 3 gols de diferença. E não mais do que um. E ou mais, 3 ou mais. Goleadas, né? Teve com o Cruzeiro, teve com o Palmeiras e teve no Flamengo no Maracanã. Foram os 3 jogos que ele foi derrotado por 3 ou mais gols de diferença. Campeonato horrível. Só que ele tá para sacramentar o seu descenso agora, só faltando só 5 jogos. Isso quer dizer que ele fez um campeonato menos ruim? Não. É que a leva da segunda página do campeonato tá fazendo também um campeonato horrível. Senão já era para ele ter sido naturalmente rebaixado com essa campanha. Ainda assim, 17 pontos é muito pouco. Não, mas já era para ele ter sido rebaixado antes, que eu tô dizendo, porque os outros também estão muito ruins. Eu disse que a campanha prova que o Sport não estava pronto para a Série A. Agora, raríssimos momentos de jogos em que você olhava, esse time não pertence à Série A. Porque ele competiu muito em muitos jogos, quase sempre acabou perdendo. Eu acho mas não teve aqueles jogos em casa, teve 3 ou 4 jogos que ele saiu ganhando. E tomou de 2-0, o jogo deixou empatar ou tomou virada. Agora, né? São Paulo e assim. Ao contrário, por exemplo, o Juventude tomou goleadas aí, 6, 5, né? Vitória tomou goleada. Isso, o Sport não. Aí, galera, a imprensa em geral conta como o Flamengo vencendo esse jogo e, cara, qualquer coisa fora isso será estranho, sim. O Flamengo, ele tá com a perspectiva de vencer o campeonato, ganhar o campeonato. Então, uma vitória no mínimo é o que a gente espera. Porque o Sport não tem mais perspectiva nenhuma. O negócio dele é cair e ponto. Se o Flamengo ganha, já era. Cara, para ele se salvar é quase impossível. E o time que o Flamengo vem como reserva, né? Time alternativo, cara, o time é muito forte. A única preocupação, eu venho sempre dizendo aqui nos vídeos, é o 10. Luiz Araújo como 10 é péssimo, cara. O Saci com uma perna só seria melhor do que o Luiz Araújo, porque a tomada de decisão dele é muito ruim, cara. Ele é excelente, sim, ali na finalização, dominou, chutou e tudo mais. E na defesa ali, no esquema de defesa, ele corre muito, ele tem um vigor físico muito forte, mas ali receber aquela bola de costa, girar e encontrar alguém ali, um passe, é difícil. É difícil, ali não é a dele. Eu não sei como tá sendo os treinos lá, o Felipe, ele tá fazendo isso, se for ele como 10 ali, como
o meio distribuidor aí de bola, ele deve estar fazendo algo nos treinos que não mostra em campo. Mas enfim, vamos pra cima, vamos ganhar. É isso, cara. A gente precisa assumir agora pra, na 38ª rodada, a gente levantar a taça do BR e dia 29 é Libertadores. Mano, o Flamengo tem que vir 100%. É isso, fazer o básico bem feito. Ponto, é isso aí. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega metendo o dedo no like que me ajuda demais. Compartilha, comenta, dê a sua opinião aí. Vamos interagir aí e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.